Bom dia e bem-vindo ao nosso podcast Óculos Escuros. Meu nome é Pedro, aqui comigo está Thomas. O episódio de hoje é sobre um filme, o nome em inglês é On the Waterfront, que acho que uma tradução mais ou menos literal seria À Beira-Mar. À Beira-Mar. Só que, aliás, o título em Portugal é Há Cais no Lodo. Não, por favor. A Lodo É no Há Cais. Lodo no Cais. Só que até faz um pouco sentido, mas o título no Brasil é Sindicato de Ladrões. Bom, acho que a gente precisa aceitar então que Portugal tem um título melhor que o nosso dessa vez, né? Olha, é uma tradução mais próxima, mas É. eu diria que é pior ainda em termos de sonoridade. Se fosse eu traduziria o título como No Cais do Porto. No Cais do Porto. Né, faz sentido. Mas normalmente eu começo esses episódios pedindo que a pessoa que tem escolhido o filme explique por quê. Mas dessa vez eu não vou fazer isso, porque eu escolhi e eu tenho medo que se eu explicar todas as minhas ações, isso vai acabar te influenciando na tua interpretação do filme. Eu não quero isso. Tá. Porque essa não é a dinâmica do podcast. A dinâmica é que eu pesquiso o que posso sobre o filme e tu é a tábula rasa. Isso aí. Então, eu vou perguntar, o que tu achou do filme? Eu gostei muito, assim. Eu achei que, principalmente pensando que o filme é de 54, né, me surpreendeu que isso fez sucesso, né, imagina nos Estados Unidos, né, nessa época, né. Aliás, não sei se me surpreendeu ou se é uma coisa que eu esperava, né, já, porque é logo no final da Segunda Guerra, né, então eu acho que a mentalidade anticomunista nos Estados Unidos ainda não estava tão grande. Ainda assim, eu acho que é positivo, né, pensar que esse filme foi feito e que teve uma repercussão, né, na época. Tu acha isso? Bom, primeiro falando sobre o filme em si, primeiro deixando a política de lado. Eu gostei muito do filme, ele é bem fácil de olhar, de assistir. Sim, sim. Ele tem menos de 2 horas, ele move rápido. Sim. É um filme que não acontece muita coisa. É mais pessoas falando, né? Só que é engajante. A Trama. turbulência emocional do personagem principal. A gente Uhum. fica envolvido nele. E a música é do Leonard Bernstein também. A música é muito boa, né? Olha, eu nem prestei atenção na música, pra dizer a verdade. Sério? Sério. É um dos maiores compositores dos Estados Unidos, eu acho, Leonard Bernstein. Eu vou fazer uma sinopse rápida, então, Tá. sobre o filme. O filme é sobre Terry Malloy, um ex-lutador de boxe, interpretado pelo Marlon Brando, e ele trabalha como estivador no Cais do Porto, e ele faz alguns bicos para a máfia local que controla o sindicato dos estivadores, e ele acaba sendo envolvido numa trama deles para matar um informante da polícia. Alguém queria testemunhar contra eles. E ele fica muito incomodado sobre isso. E basicamente o resto do filme é tudo sobre um padre católico local que se envolveu no caso, e a irmã da vítima inicial falando com ele e tentando convencer ele a ouvir sua consciência e se voltar contra a máfia, né? E tentar lutar contra elas, que é o único jeito que as coisas iriam melhorar, né? E essa é a história. A história é basicamente isso. Tem cena atrás de cena dele falando com as pessoas e ele fazendo essa jornada emocional. Ele tem um irmão mais velho que é o braço direito do chefão ali da máfia, que o irmão dele tenta puxar ele pro outro lado e ele fica nesse pêndulo até que ele acaba tomando a decisão de testemunhar. A máfia mata o irmão dele, porque pensa que o irmão dele acho que seria cúmplice, e ele testemunha mesmo assim, e o filme termina com um confronto entre ele e a máfia, que ele acaba inspirando o resto dos estivadores a se unirem contra essa máfia, e ele vira tipo um novo líder do cais. Eles viram as costas para a máfia local. Essa é basicamente a história. Bom, para começar falando sobre o filme em si, como uma peça de cinema, né? Como eu falei, eu achei ele muito bom. Ele é velho, obviamente velho em algumas
coisas, preto e branco, claro, mas eu diria, por exemplo, o filme abre com o assassinato do informante e é um boneco, né, de pano sendo jogado do telhado. Lembrei do Hermes e Renato ali, aquele boneco assim. Era bem cena do Hermes e Renato. Não é? Porque o começo ele coloca aquela música bem intensa do Bernstein ainda, né? Que ela vai crescendo continuamente. Ele não corta a música, né? É uma sinfonia mesmo ali, da introdução dos personagens até a hora que o cara é jogado do prédio. E ali ele destoa totalmente da música. Aquela jogada de boneco de pano do prédio, vai, nossa. Sim, chega a ser cômico, né? Sim, sim. Hoje em dia chega a ser cômico. Não sei se na época a pessoa já pensava nisso. O que tu achou das atuações no filme? Eu gostei muito. Eu acho que não teve nada que pra mim foi. Bom, também tem a dificuldade, acho, pelo menos pra mim, de julgar, né, uma atuação dos anos 50, né? Pensando em hoje. Mas eu não sei, eu não achei bom assim, a atuação de todo mundo, todos os personagens. Sim, eu também achei bom. E eu posso até já aproveitar e dizer que esse filme ele ganhou, eu acho que 6 Oscars. Nossa! Mas sim. Bom, tem que ver que naquela Era mais época fácil. Era mais fácil, na verdade. Né? era diferente. Naquela época não existia uma desconexão tão grande entre críticos, entre academia, que aliás até não são críticos, são trabalhadores de Hollywood, né? Tipo, os produtores, os diretores, os atores. Até a maior parte dos membros da academia que votam no Oscar são atores, se não me engano. Por isso que os filmes mais voltados para atores e os filmes sobre cinema são os que ganham trocentos Oscars, né? Porque aí eles gostam. O filme sobre eu, né? Sim. Então tem que pensar que naquela época não tinha essa desconexão. Tipo, o Rock foi um filme que ganhou o Oscar, né? De melhor filme. Não sabia. Sim, o primeiro Rock ganhou. E é um filme super. O povão adora, né? Hoje seria surpreendente, né, pensar isso. Sim, eu acho que foi nos anos 80 que começou a separar essas coisas. Começou a ter os filmes que ganham Oscar e os filmes que ganham dinheiro. E parte disso tem a ver com as políticas do Oscar também, né? Eles fazem alguns filmes só para ganharem Oscar e eles fazem campanha com os eleitores da academia para ganharem aquele Oscar. Eles gastam muito dinheiro com isso, milhões de dinheiro em marketing. Totalmente Pra só, artificial, né? sim, para tipo, sei lá, 2.000 pessoas. Gastam milhões em marketing para 2.000 pessoas, eu acho. Para essas pessoas votarem e ganharem o Oscar e aí eles usarem isso como alavanca para marketing mais geral, né? Sim. Mas então, naquela época, um filme que tenha sido popular ter ganhado Oscars não é tão surpreendente assim. Mas, pois é, ele ganhou vários. Ele ganhou melhor filme, ganhou melhor diretor, melhor roteiro, melhor ator pro Brando e melhor atriz coadjuvante. E também teve 2 candidatos a melhor ator coadjuvante. Mas eu ia falar especialmente da atuação do Brando, porque isso é uma coisa que falam muito referente a esse filme, porque tu já ouviu falar de method acting, que é tipo atuação método? Não sei o que é. É quando o ator ele tenta viver o seu personagem, tipo, 100% do tempo. E ele fez isso. O Brando foi um dos que popularizaram esse método de atuação. O diretor também. O diretor se chama Elia Kazan. Ele era um grego. O nome original dele era Elias Kazantzoglu. Só que ele se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha acho que 4 anos, 3, Aí tem 4 que anos. mudar de nome. Especialmente em Hollywood, né? Então foi o Elia Kazan. E eles popularizaram bastante esse método. O método tem esse nome porque é o método Stanislavski, surgiu, que era um soviético. E era essa a ideia, né? Tipo, viver o personagem, deixar o ator no mesmo estado mental do personagem, viver o que ele tem que fazer. Dizem que tinha uma cena no teatro que o Brando tinha que fazer, que o personagem dele tinha acabado de sair de um lago congelado. E aí o jeito que ele fazia era antes da cena, ele ia pra escada ali do teatro e ele corria pra cima e pra baixo até ficar sem fôlego e fazia alguém derrubar água fria na cabeça dele logo antes de entrar no palco, né? Então ele Caramba.
cansado e tremendo de frio. Era essa a ideia. Nossa, intenso. Só que é um pouco... sempre uma certa fascinação com esse método. De, puxa, tem as atuações tão grandes. Olha só o quão longe o ator foi para dar essa ótima performance. Só que tem uma controvérsia. E eu diria que, mais recentemente, as pessoas têm se voltado um pouco contra o método. Porque hoje em dia é usado como desculpa pra ator fazer muita merda, né? Ah. E ator fazendo papel merda, fazendo merda. Tipo o Jared Leto, pra fazer o Coringa no Esquadrão Suicida, ele tá usando método, né? Ele tava virando o Coringa na vida real. E tem aquele monte de notícia dizendo: o Jared Leto mandou camisinha usada e rato morto para seus colegas atores. Aí não foi ele que mandou, foi o assistente dele que mandou. Lógico, Né? Vamos ser honestos. Sim. Então tem esse monte de besteira. Tem o Jim Carrey, acho que ele fez método para interpretar Andy Kaufman, que era um ator, um comediante americano numa filme biografia do cara. E o comediante esse, ele pegava muitas peças nas pessoas. Ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Então o Jim Carrey fez a mesma coisa. Ele foi um inferno no set. Tem até um documentário sobre ele. Só que aí tu vê o filme e o Jim Carrey tá atuando como Jim Carrey. Então, pra quê? E aí tu vê no documentário dizendo: eu sinto que eu estou, tipo, invocando o espírito dele. E pra quê? A tua atuação é a mesma bosta. Então tem esse estigma. Tem também a história de que, acho que era Laurence Olivier, estava atuando num filme com Dustin Hoffman, que era outro que gostava disso. E ele perguntou pro Hoffman qual é que foi a semana dele, e o Hoffman disse: eu tive que fazer uma cena em que meu personagem ficou acordado por 3 dias e 3 noites. O Olivier perguntou: o que tu fez? Eu fiquei acordado por 3 dias e 3 noites. E diz a lenda que o Olivier teria dito: tu não pensou em atuar, talvez? Essa é uma boa resposta, né? Podia ter atuado. Pois é, né? E também, pelo que eu ouço, tem esse método Stanislavski, que foi para os Estados Unidos, ficou popular lá, teve seus seguidores, seus novos profetas lá, que levaram mais adiante. E isso, pelo que eu ouço, as histórias do que eles estavam fazendo voltou para o Stanislavski. Stanislavski, ele reveu seu método para basicamente dizer: mas não seja um babaca e não se coloque em perigo e nem nenhuma outra pessoa, tá? Mas os caras gostam de... Mas é porque justifica fazer qualquer merda mesmo, né? Acaba sendo usado pra isso. Sim, mas o Brando foi um dos caras que popularizou. O William Casano foi um dos diretores que popularizou isso no filme. E a gente vê isso no filme, que as atuações elas são muito naturalistas. Só que mesmo no filme a gente vê um pouco a diferença. Tipo, o ator que faz o mafioso principal, ele tem uma afetação um pouco maior, né? Ver ele, e ele parece mais tipo, esse cara saiu de um filme dos anos 50, né? Sim, eu concordo. Ele principalmente, nem o Marlon Brando, a mulher e o padre, eu acho que poderiam estar no filme de 2021, assim. Mas o mafioso principal, ele é dos anos 50. Sim, pois é. E aí tu compara com o Brando, e o Brando, ele é tipo muito... ele segura muito, reações muito pequenas, muito naturalistas, né? Porque o personagem dele, do Terry Malloy, ele é um cara que ele é burro, né? Ele não consegue contar, ele levou muito soco na cabeça. E ele é tímido, ele não se impõe. Então ele passa a maior parte do filme levando sermões de outras pessoas calado. Então a atuação tá muito no rosto dele, como ele reage. É bem interessante essa descrição que você faz dele, porque ele é um ex-lutador de boxe, né? Então realmente teve um trauma aí, né? Porque, sei lá, acho que não encaixa nada com a personalidade dele pensando, né, que o cara foi um lutador de boxe e é totalmente assim, introvertido, né? Sim, e a gente acaba descobrindo um pouco sobre isso, né? Quando ele fala pra mulher, ele dizendo: que onde eu cresci aqui, eu tive que lutar a minha vida toda. Então, acho que faria sentido. Ele seria uma pessoa introvertida, que ele aprendeu a lutar porque ninguém iria deixar ele em paz, né? Então, pra ele ficar em paz, ele teve que aprender a lutar. Mas talvez tenha sido, em parte, o grande trauma dele, que eu acho que a gente pode
comentar aqui que ele teve uma grande luta no Madison Square Garden, que acho que se ele tivesse ganhado aquela luta, ele poderia ter seguido e ter desafiado o campeão, ter virado campeão de boxe. Só que o mafioso, né? Tinha comprado ele e tinha mandado ele se atirar no chão e perder a luta. E aí foi esse aposta, né? Sim, essa era a aposta. Esse foi o grande trauma dele. Aquela é a cena mais famosa do filme, pra ter uma ideia, que eu conhecia aquela cena mesmo antes de ter visto o filme. Aliás, acho que a primeira vez que eu vi uma referência àquela cena foi em Os Muppets na Ilha do Tesouro. Nossa, cara. Sim, eu te garanto que esse aí não é nem questão de o brasileiro por isso não conhece. Não, as crianças americanas também não vão conhecer essa referência. Mas os caras que fizeram o filme ela foi feita. Foi feita. Realmente é um barato, tipo, a referência foi feita sem o intuito nenhum de deixar uma coisa mais clara, né? Ou enfatizar, foi feita porque os caras queriam mesmo, né? Sim, era só. Eles gostavam, né? Fizeram. Mas eu já tinha visto outras referências, e aquela foi a cena mais famosa. E realmente é uma das mais emocionantes do filme. Ele falando com o irmão, né? dele tinha sido. Táxi. Tinha sido mandado a convencer ele a não depor. Isso. Terry já tinha sido intimado. Ou convencer ele a não depor, ou mentir no julgamento, pro juiz, né, no depoimento dele, ou mata ele. Isso. E aí tem aquilo ali muito difícil, né? Você lembra o que foi exatamente que ele disse que deixou o Terry mais brabo? Não brabo, porque ele não tava com raiva, ele tava muita decepção, né? Parecia. Eu acho que é quando ele puxa a arma, na verdade. A decepção vem quando ele puxa o revólver. Ali eu acho que ele fica totalmente decepcionado. Eu não tô lembrando exatamente agora, mas eu acho que era. Aceita o emprego, não era? Aceita o emprego. Ele tinha dado um emprego para um outro lugar de estivador, né? Ele ia ser um gerente, uma coisa assim. Não, eu não tô lembrando, mas eu acho que era que o irmão dele disse pra cuidar deles, né? Tipo, olha pro nosso. Eles, não, tu que tinha que ter cuidado de mim, tu é meu irmão, tu fez aquilo. Ele diz, não, eu poderia ter sido um lutador, eu poderia ter tido classe, né? Aquela cena foi muito boa. Deixa eu ver, eu tô vendo. You should have taken care of me. Mas aquela cena foi muito legal. Muito, você nem tem. Sim, e bom, eu fiz várias anotações aqui que eu acho que a gente pode acabar entrando um pouquinho na política do filme agora já. Tu quer falar sobre a política do filme em geral, depois eu entrar aqui nas minhas notas, que eu, tipo, pra mim comentar sobre cenas específicas? Sim. Bom, eu ia dizendo aquilo que eu tinha comentado anteriormente, né, que o filme de 54, né, me surpreende não no sentido de, que surpresa, né, que um filme está falando sobre coisas de esquerda, né, sindicalização, luta dos trabalhadores e tal, mas me surpreende ter sido feito nos Estados Unidos, né, e ter sido popular, porque eu acho que logo depois da Segunda Guerra Mundial a polarização no mundo era muito grande, né, em toda parte, ter um apelo muito grande da esquerda, né, e mesmo que seja uma esquerda meio stalinista, né, por da guerra e tal, eu acho que ainda teve muitas chances perdidas aí, né, por parte do socialismo no mundo. Né? E eu achei muito interessante de ver que até nos Estados Unidos, né, um filme desse, com uma temática totalmente, assim, não capitalista, não guerra fria, né, não puritana, né, fez um sucesso, né, e eu achei muito legal que ele também, um dos personagens principais, né, de mobilização dos trabalhadores é o padre, né? Sim, é muito interessante isso. Né? O padre que não fuma, né? O padre que não fuma, mas bebe. Não, eu digo isso porque eu tô acostumado a ver filme que tá todo mundo fumando o tempo todo. E não, ele fala que esse padre tem 3 cenas diferentes em que ele coloca um cigarro na boca, mas ele nunca acende. Eu não percebi isso. Eu tô lembrando daquela quando morre o cara que ele é assassinado lá, o pessoal joga as caixas de uísque em cima dele. Aquela cena eu lembro que ele põe um cigarro na boca e ele não acende, mas eu não tô lembrando das outras duas, você falou. Não. Bem na primeira, quando ele vai pela primeira vez no cais, e tem acho que outra bem no final, quando ele tá vendo o Terry falar pra irmã do cara que morreu, a Edie Doyle, confessando que ele estava envolvido na morte do irmão dela. Eu acho que ele coloca um cigarro na boca, mas depois ele não acende. Não acende. Termina a cena. Mas quanto a isso, eu vou falar.
sobre duas coisas. Eu pesquisei bastante sobre o filme em si, sobre como foi feito o filme. Tanto que eu já comentei um pouco, né, a parte de atuação e tal. Mas quanto ao que tu falou, eu só queria dizer duas coisas. Primeiro que o diretor, ele fez acho que 20 filmes, e então ele já tinha abordado temas um pouco considerados liberais, ou de esquerda antes. Ele teve um filme de 47 falando de antissemitismo. Eu acho que é um jornalista está investigando antissemitismo nos Estados Unidos e ele se passa por judeu e aí ele acaba vendo um monte de antissemitismo. E o outro, ele fez um filme sobre a vida do Emiliano Zapata. Eu vi. Esse filme eu vi. Agora que você falou, eu Viu? lembrei. Do Com o Zapata eu vi. Brando? Sim. Nossa, eu nem tinha lembrado. Pois é, e o Marlon Brando de bronzeado e usando um sotaque, né? O Brando concorreu, foi indicado ao Oscar por aquele papel Do também. Zapata? Nossa. Sim. É bom? É bom, é bom. Bom, eu assisti, não sei se há um tempo, sabe? Então eu não sei se eu vi de uma maneira crítica já. Sim, bom. Não, é que eu pensei, talvez ele quisesse ver esse no podcast. Era uma possibilidade. Também Mas assistiria de novo, viu? Sem problema. Mas a outra coisa que eu queria dizer é que os anos 50 foi a época nos Estados Unidos que teve a maior quantidade de trabalhadores em sindicatos, né? A gente já caiu muito, muito. Eu acho que não tem um único estado nos Estados Unidos que tenha mais de 10% dos trabalhadores em um sindicato. Foi bem destruído mesmo. Foi, completamente. Mas o que eu digo é que, nesse sentido, falar sobre política de sindicato nos anos 50 seria algo bem relevante, bem atual para aquela época. Porque era um momento que ainda tinha bastante gente, né? Era assim, a maioria dos trabalhadores, né? Se via daquele jeito. Sim, sim. Então, nesse sentido, seria o que faria sentido fazer um filme sobre isso. Mas, pois é, então eu escrevi aqui várias coisas. Eu vi. Logo na primeira cena que a gente vê que a máfia está envolvida com os sindicatos estivadores, a gente vê que eles estão planejando se recusar a trabalhar para exigir mais dinheiro porque tem um barco transportando bananas. Sim, Eles sim, disseram que sim. banana estraga rápido, então eles iam exigir mais $2.000. E eles estão ali dividindo dinheiro, né? Tá ali Sim. o presidente do sindicato falando com o chefe da máfia, né? E depois, quando eles estão no cais, a gente vê como é que funciona, né? Que não tem trabalho suficiente para todo mundo e eles dão trabalho só para quem tá nas boas graças da máfia, né? Que controla o sindicato, e o resto se fode. Chega ali o padre, eu acho que é o padre, que não sei se é o padre ou outro estivador, que diz que nenhum outro sindicato no país iria aceitar trabalhar com a máfia, assim. O padre fala isso, o padre fala. É porque eles acabam jogando, né, pro alto, né, aquelas, não sei se é uma fichinha, né, um número. Que eu acho que te dá direito a trabalhar ali. Isso aí. Isso aí é uma coisa que não foi explicada muito bem, porque não sei, talvez naquela época com Era normal. mais normal, né? Mais pessoas conhecessem como funcionasse um porto, né? Sim. Sendo que hoje em dia, muito menos pessoas trabalhando em porto, muito mais automatizado, né? Então tem menos pessoas, tem menos sindicato. E tu pensou no The Wire, vendo esse filme? Pensei, me lembrou The Wire, sim. Aquela segunda temporada. Tem muita gente que não gosta daquela temporada. Eu até vi, depois que acho que a gente chegou a discutir isso, depois que eu assisti o The Wire, né, eu vi alguns comentários sobre, né, e tem muita gente que critica aquela segunda temporada branca, né, então eu acho meio injusto, né, eu acho que é uma temporada legal também. Eu acho que, eu já vi ter sido colocado na forma de que as pessoas que criticam muito aquela temporada são as pessoas que queriam ver uma série sobre gangues negras, né? Queriam ver isso. E as pessoas que gostam daquela temporada entendem sobre o que é a série, né? Que a série não é sobre uma coisa superficial Negros, gangues negros. não é sobre a estética de participar de uma gangue, é sobre como a cidade está interconectada, né? Esses sistemas de operação. Pois é, então, quem não gosta daquela temporada, pra mim, não entende a série. Sim, concordo. Mas eu lembrei daquele.
naquele momento, vem a polícia, né, falar com os estivadores. E Isso aí. especialmente o Terry Malloy. Aham. E o que tu achou da polícia ali? Eu achei legal que você trouxe isso, eu até tinha esquecido. Eu acho que é uma visão, assim, nesse sentido, essa é a parte que é conformista do filme, né? O filme não, em 1954 não vai questionar nem a justiça nem a polícia americana, né? Então a polícia eu acho que é muito bem vista no filme, né? Ai, olha só, estou tentando fazer meu trabalho de investigação e vocês não querem falar comigo. Tipo, na mentalidade de 2021, né? A primeira coisa que vem na cabeça é, lógico, a polícia tá cheia de corrupto, né? Tá relacionado com a máfia também, né? Por que a pessoa vai confiar, né, na polícia? Mas óbvio que o filme não trata nem de perto disso, né? Ele só mostra o pessoal ali com medo da máfia, né? E medo de perder as boas graças da máfia e não poder trabalhar como estivador, então ninguém quer falar com a polícia, mas não tem nenhum problema, nem com a polícia, nem com a justiça. Sim, e a polícia é toda boazinha no filme, Toda né? boazinha, toda boazinha, exatamente. Sendo que a gente sabe, especialmente vendo o Judas e o Messias Negro, né, Uhum. que eles teriam Naquela usado a época, ameaça, né? com certeza. Se não descesse a porrada, eles teriam Em usado a todo ameaça. mundo, é isso aí. Vou te prender aí, se tu não fizer isso, pronto, vai pra cadeia. E ia forçar testemunho de todas as pessoas, né? Essa é aquela coisinha boazinha. Sim. Poxa, ninguém vai falar comigo? Eu tô querendo fazer meu trabalho. Pois é. Mas eu até diria que isso aí que tu falou que naquela época não falaria mal da polícia, eu diria o Hum, contrário. Até estaria recém mudando isso. Eu sei que lá anos 30, talvez 40, 50, era a mais normal. mídia era muito anti-polícia, porque a Ah, eu não polícia era sabia. uma gangue, né? Sim. É Ainda que os Estados mais. Unidos, né? Mas eu não sabia, não. Bom, é que até os anos 30 tinha muitas revoltas de trabalhadores que Sim. foram Que massacrados esmagaram. pela polícia. Massacrados, mataram dezenas. Então tu vê mídia daquela época e era muito antipolícia. E mesmo uma coisa mais mainstream, eu sei que eles tinham uma série chamada Perry Mason, que agora tem um reboot no HBO, que é sobre um advogado de defesa. E isso Ah, era o comum naquela época, né? Se defender contra a polícia. E pelo que eu vi, o que mudou realmente foi nos anos 60, com uma série chamada Dragnet, hum. que eles queriam ter as coisas mais. Tipo, os episódios seriam tirados dos arquivos da polícia. Seria tipo, Tem que baseado. defender. Seria inspirado em coisas reais. Então, como eles Hum. estavam trabalhando diretamente com a polícia, que iria passar só as informações que eles queriam, iriam ter veto sobre script, aquela série foi muito pró-polícia. Foi aí que começou Ah, a tendência que temos até hoje. Então teria sim. começado mais nos anos 60, né? Que até hoje tu quer trabalhar junto com a polícia, tu quer ter acesso Mesma a coisa que o mesma exército, né? polícia, só não vai falar mal, né? Sim. No máximo vai ser, tem um, dois caras que são ruins, mas a polícia como um toda não tem nada de errado. Isso. A justiça também, né? Não sei se a justiça também entra na mesma linha, né? Na representação Acho que no sim. processo também, né? Uma coisa que eu O The achei Wire é interessante. muito excepcional, né? Desculpa, é que agora que você comentou, eu fiquei lembrando de novo, porque o The Wire, ele bate em tudo, né? Bate na polícia, bate no juiz, bate na promotoria, bate em todo mundo. Bate na escola, né? Bate na escola, Bate na prefeitura. na prefeitura. No governo federal também, né? O federal tem. Também, também. Eu tinha que ver mais séries daquele cara, eu só vi essa. Ele tem outras, porque eu imaginei que esse Tem? cara teria sido banido dos Estados Unidos depois. Não, acho que fez bastante sucesso. Foi Hum, bem. Pelo menos com a crítica. Ele hum, tem uma série que se passa em Nova Orleans depois do furacão Katrina, que se chama Treme. E ele tem uma série que se passa em Nova York nos anos 70, se chama The Deuce, que eu acho que é mais sobre, tipo, a indústria do sexo naquela época, com hum. prostitutas, cafetões, esse tipo de coisa. Mas eu não vi ainda nenhum desses. Deveria ver. Seria legal. Mas eu ia comentar que eu achei interessante que os estivadores não conseguiam trabalhar, né? Uhum. Eles não recebiam trabalho suficiente, muitos deles. Então eles ficavam sem dinheiro e aí eles tinham que tirar empréstimos com a agiota, né, Hum. do mafioso para conseguir pagar as contas. E se Que é tu dono não do tirasse, sindicato, né? sim, e se tu não tirasse o empréstimo, eles não te botavam para trabalhar. Lógico. Tem que ser Então te escravo, colocava então, né? te colocava num ciclo vicioso. Mas os estivadores eles tentam lutar contra aquilo, né? Com o padre tentando convencer todo mundo. E a máfia convence o Terry Malloy a participar da reunião, né? E ele diz, pra usar uma gíria que ele dizia, eu seria só um X9 pra você, né? Porque eu ia estar indo lá pra informar
o que acontece na reunião pra você, né? E o cara diz, Sim. não, X não é quando você dedura nos seus amigos, eles não são teus. É, Então pode, né? Depende da ocasião aí, pode. dedurar o padre e os trabalhadores pra mim pode, para me dedurar pra justiça não. Não, a máfia acaba atacando, né, a reunião. Ninguém quer falar, né? O padre tá falando ali, discursando, dizendo: eu preciso que algum de vocês testemunhe. E ninguém, todo mundo fica calado. E mesmo assim, a máfia acaba atacando a igreja, né? Lá me surpreendeu. Eu não achei que teria feito isso. Sim, aquilo lá me surpreendeu também. Mas eu acho que até no Brasil, na época da ditadura, né, teve alguns momentos que eles atacaram igrejas, né, que também guardaram gente, esconderam. Pode ser, né? É aquela coisa da igreja, né? A igreja católica apoiou muitas ditaduras, mas padres individuais, né, podem ter ajudado pessoas e aí o governo não tá acima de botar pressão. Eu não sei se você conheceu um cara que era missionário. Ele morava na mesma cidade que a gente há um tempo. E Ah, ele sempre. sei, o João? Você sabe? Não, não, não. Eu É. tô pensando, eu tô pensando no Ever, que era amigo do João, né? O Ah, Ever então era esse aí João não. Cura. Então, e esse cara, assim, ele era de esquerda, assim, né? Na América Latina também é meio difícil. Claro, sem conta gente direita, não tô falando disso, mas é que eu acho que a pessoa mais esclarecida em geral, né? Meio difícil. Mas ele era de esquerda, assim, meio liberal e tal. E ele é católico, né? Lógico. E aí, quando a gente se conheceu, eu falei pra ele, né, que eu tinha criação, né, e tal, mas não acreditava e tal. E ele defendia sempre assim, a igreja na América Latina, porque tanto acho que em Honduras quanto em El Salvador, bom, a América Latina inteira, né? Onde teve lugar que os Estados Unidos patrocinou o golpe, teve algum padre, algum bispo que tentou resistir, foi morto, né? Teve uma luta. Assim, o que me incomoda disso não é. Eu não quero menosprezar o impacto que essas pessoas que lutaram e sofreram, e morreram e foram torturadas aí nas ditaduras, mas é que essa é a exceção da igreja, sabe? Não é Sim. a regra, né? Isso é. Você tem os mártires, assim, as pessoas muito foda, né? Mas não é como se a maioria do pessoal que tá dentro da igreja fosse, assim, tomar uma luta política a favor de um sindicato e tal. Infelizmente não é verdade. A teologia da libertação, né? Ela não É, ela é exceção realmente. sim, E foi forte no Brasil também, né? sim. Não foi acho que foi um arcebispo que disse que se eu dou comida para os pobres, eles me chamam de santo, mas se eu Isso aí. pergunto por que os pobres não têm que comer, me chamam de comunista. Isso aí. Acho que é o Dom Helder Câmara, acho, esse Deve cara. ter sido esse. Pois é, o cara era brasileiro, né? Sim. Até era uma coisa que eu tava vendo essa semana mesmo, umas discussões internacionais, que acho que eu já te comentei em outra ocasião, que eu tava vendo um podcast com gente de vários países do mundo, comunistas, falando sobre o comunismo, né? Ideias de esquerda em geral. Num episódio eles estavam fazendo suas críticas ao comunismo, como já aconteceu. E uma das maiores críticas que eles fizeram foi como o comunismo lidou com a religião em todos os seus casos. Aquela coisa de banir religião, né? Na União Soviética, na China, que agem como é uma coisa muito retrógrada, mas é algo que faz parte da vida de todas aquelas pessoas. Tu não vai Sim. estalar os dedos e sumiu, né? Então foi algo que acabou afastando muitas pessoas. E dá muita munição pra direita, né, também. Sim, aí fica aquele, não, nós somos a favor das tradições, eles não são, né? Sendo que todas as religiões elas pregam coisas de igualdade, de ajudar o próximo, que poderiam ter sido cooptadas, né? Eu concordo com você, concordo. É que é Sim. muito difícil, né? Eu acho que no caso da Rússia, até num país que não teve uma revolução comunista total, como o México, né? A religião tem uma força reacionária muito grande, né? No caso do México, tem até um filme que eu tava pensando a gente ver um dia, porque acho que está relacionado com a ditadura perfeita lá, que acho que chama Cristiada, acho que teve uma guerra civil no México nos anos 20 ou 30, que teve um presidente que era um cara assim, laico, levezinho, meio Getúlio Vargas, sei lá. Ele tinha umas medidas de dar direitos aos trabalhadores, alguma distribuição de terra, mas ele queria acabar com a educação católica, né? E teve uma guerra civil, simplesmente. Então é Sim, muito sim. difícil, é um barato básico, né? A gente não tá falando. Tudo bem, vai. Ele é criticado porque ele queria colocar umas leis, tipo, padre não poder votar, padre não poder falar de política. Isso aí você podia falar, bom, meio antidemocrático, né? Mas assim, uma guerra civil, pô.
concordo que a religião é algo muito reacionário, na maior parte. Num país capitalista. Mas eu acho Sim. que num país como a China, que é budista, então não ia ter, tipo, Vaticano, né, influenciando, né? A maior tem os uigures muçulmanos, mas a maior parte é budista. Então, é um país que é comunista, ele poderia ter lidado com a religião dentro das suas fronteiras. A mesma coisa com a Rússia, né? A Rússia é o quê? A Rússia é ortodoxa. Tem Sim. lá o centro da igreja ortodoxa na Rússia. Então, eu acho que um governo comunista poderia ter trabalhado junto com as lideranças religiosas e ter achado um meio termo, sabe? De trazer elas para o seu lado. Eu acho que num país capitalista provavelmente não, mas eu acho que aquelas revoluções teriam sido mais fortes se tivessem permitido a religião livremente depois. É. Tivesse trazido ela para dentro do governo, né? Nos seus termos, mas aí é que tá. Aí tu iria estar negociando com a igreja de uma posição de poder. Essa é a Sim, diferença. sim, é uma diferença fundamental. Tanto que na Rússia, né, logo depois que caiu a União Soviética, a Igreja Ortodoxa voltou com tudo, né, cara? Tudo. É que já estava Realmente. antes, né? Mas estava É, escondido. Ninguém deixou de ser religioso ortodoxa, naquela época. sim. Mas falando de religião, depois e voltando para o filme, depois daquela ocasião, um dos estivadores testemunha com a comissão que está tendo lá para investigar as docas. Eu acho que ele tem um testemunho por escrito, mas não sei se ele ainda não tinha ido falar abertamente ao juiz na frente de todas, né? E matam ele num acidente, né? Isso. Soltam uma carga em cima dele, deixam fazer parecer que é um acidente e ele morreu. Aí vai o padre lá também, ele fica chorando em cima do cara, e é aí que o padre faz o grande discurso dele, né? Tu achou alguma coisa sobre aquele discurso? Eu fiz aqui uma anotação. Tu quer comentar alguma coisa antes de eu falar? Não, não pode falar. Eu gostei do discurso, né? Assim, me incomoda um pouco às vezes quando o padre quer trazer a coisa do cristianismo, né? Eu acho que é um apelo meio moralista, sabe? Mas eu entendo que tem uma serventia, né? Naquele momento ali. Pegar e trazer isso, olha, vocês vão ficar quietos, eles mataram um cara, né? Eles têm que ser punidos, né? Coisa. Eu acho que é tudo bem, né? O efeito acaba sendo positivo no final, porque eles se livram dos bandidos no sindicato, né? Eles retomam o sindicato. O caminho me deixou um pouco incomodado dele ter usado o moralismo ali, num dos momentos. Quer dizer, uma coisa que me pegou naquele discurso é que ele começa a dizer que todo mundo fala da crucificação como algo que tem acontecido com Jesus, mas ele Isso. diz que a crucificação é algo simbólico que acontece o tempo todo, Hum. e ele diz toda vez que a máfia mata um bom homem para parar ele de fazer seu dever de cidadão, isso é uma crucificação. E eu pensei, cara, o governo que matou Jesus. Que dever de cidadão, vai. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu penso, tá trocando as bolas aqui. Uhum, Não, uhum. tá colocando o governo como uma coisa boa, como obedecer às leis é a coisa boa. Assim, Sim. Jesus, ele era. Bom, ele disse a César o que é de César, mas ele também incomodou muita gente. Ele espantou os mercadores do templo na base de chicote. Uhum. Então, ele estava agitando, insuflando demais, né? Então, aquele era o dever dele de cidadão, não de acordo com o governo. De acordo com o governo, ele estava errado. E o É, governo matou ele. você pegou um ponto aí muito, muito tenebroso do discurso do padre. Não tinha nem visto isso, eu concordo. Ele tem um barato de submissão, né? De conformação com o governo aí que eu não tinha pensado, não tem. É uma parte principal do filme, né? Sim, bom, mas nesse discurso ele também fala de solidariedade entre os trabalhadores, né? Ele Uhum. diz tu tá bem, mas e o outro que tá passando fome? Tá todo mundo junto, né? Uhum. Então, isso aí é bom, mas uma coisa que eu pensei, ele diz o que Cristo pensa de quem não faz o trabalho e leva todo o dinheiro, Isso aí eu referindo, gostei, isso aí foi bom, isso aí foi muito. se referindo aos mafiosos, né, controlando o Sim. sindicato. Mas acertou todos os capitalistas dos Estados Unidos, né? Sim, né, por acaso acertou nisso, tudo nisso também.
Aí o que acontece é que quando o primeiro cara morre, o primeiro informante, Doyle, ele morre. O pai dele dá a jaqueta do cara É. pra um colega dele de trabalho, Dugan. Hum. E ele diz, tipo, tu precisa mais do que ele agora. Tua jaqueta tá toda furada, então usa essa aqui. E aí quando o Dugan morre, eles dão a jaqueta pro Terry Malloy. Isso. Uhum. Então a jaqueta é tipo o símbolo do dever do X9 passando de um pro outro. É isso aí. Eu ia falar que era uma maldição, né? Porque depois o Terry quase morre. Quase morre. Mas pelo menos ele sobreviveu, né? Sim. Aí ele acaba finalmente resolvendo testemunhar. Ele tava andando muito com a irmã do Doyle, a Edie Doyle. E o irmão do Terry, ele tenta defender ele dizendo, ele é só um menino confuso. É. E aí tu vê, tipo, o Brando, tipo, o cabelo lá atrás, né? Ele já tinha 30 anos quando saiu aquele filme. Eu não sabia, 30? Mas quando eles estavam falando no táxi, o irmão dele diz, tipo, tu já tem quase 30. Eu digo, pô, então não tá escondendo isso. É. Então por que tá dizendo ele é só um menino confuso? Ele é só um menino, ainda um garoto. Isso aí me lembra de uma velha que morava aqui na minha rua e falava do filho dela, que acho que tinha 40 e tantos anos na cara, e ela dizia, o Ney é só um menino, ele é um garoto. Não, dizer, o Ney é uma criança. Eu tô lembrando do Hermes e Renato, eu só não lembro qual que era, se era um do Telaclass. Quem falava, você é só um garoto ainda. Não sei se era Telaclass ou se era aquele vídeo do Batman e Robin com a redublagem, sabe? Não é aquele filme com um anão que eles falavam que era um menino? Pode ser isso. Eles falavam. Ele era um anão e eles falavam como se fosse O um capeta menino. em forma de guri, acho. Uma coisa que eu vi o filme e pensei, depois de ele resolver testemunhar, ele resolve falar pra Edie, né? Depois de ele ser ameaçado pelo irmão, o irmão deixar ele sair, ele vai lá, ele bate na porta dela, ela não abre a porta, ela diz, não quero saber de ti, tu tá envolvido com esses caras. E ele arromba a porta dela. Isso. E ele beija ela à força. Sim, é o E ela romantismo acaba. dos anos 50. É exatamente o que eu pensei. Puta, é filme dos anos 50, né? Ele beija ela à força e ela acaba cedendo e beijando ele de volta. É bem coisa de filme de anos 50. Né? Não dá pra não ter isso no filme. Sim. Ele quebrou a porta e beijou a mulher à força, concordo. Tipo, a cena mais romântica do filme. Essa cena. Eu acho que se ele tivesse feito só aquela cena romântica no bar, teria sido muito melhor, né? Ou no bar, ou aquela que eles estão, tipo, no parque, né? Mas ele invadindo a casa da mulher e realmente, nossa, bizarro. Né? É aquela coisa, né? Tipo, mulher não tinha direito nenhum. Seria aquilo. Aí seria o teste da polícia boazinha, né? Se tivesse ligado pra polícia. A polícia não tinha feito nada. Nada. Isso aí é bem casal, que sou eu. É isso aí, né? E depois disso ele testemunha, né? E o testemunho dele era uma merda, tu não achou? Eu achei. Ele fala 10 palavras e os caras dizem foda. Foda, resolveu o caso. Pro resto da vida. Isso mesmo, essa justiça dos Estados Unidos aí, desconheço, viu? Sim. E também tem um momento em que eles cortam pra um cara assistindo o julgamento. A comissão, não era nem um julgamento, era só a comissão, um depoimento. Na televisão. Nos anos 50 acho que tinha isso, cara. Quase não tinha TV. Né? E teria. Exato. Teria televisional, tipo, um depoimento de uma comissão qualquer. Não. Era um caso que de Nova York? Não, eu não entendi. Nova York, Nova York e Nova Jersey. Acho que não. Mesmo Nova York, só um barato do Congresso, né? Suprema Corte, aí talvez, né? Naquela época eles tinham um canal. Sim. Eu acho. Talvez 2. Talvez 2. 54, né? Não é. Aquilo ali foi forçado, sim. Eles não tinham TV Justiça. Mas o cara vendo o julgamento, ele diz: se o mafioso, que era o Johnny Friendly, ligar, eu não conheço ele. Aí eu fiquei pensando, era tipo, porque era pra mostrar que tem outros interesses por trás da sei lá, o advogado, né? Um empresário. Eu pensei, tipo, um empresário, alguma coisa. E aí tem
o final do filme mesmo, que ele acaba sendo ignorado por todo mundo, né? Ninguém dos estivadores quer falar com ele fica isolado porque matam os pombos dele, ele cria pombos no telhado e um menino que cria os pombos junto com ele mata os pombos. Quer dizer, o primeiro X9, não é? O primeiro X9 criava os pombos e ele herdou Não, os os dois pombos. criavam. Ah, os dois criavam. Sim, só que aí ele começou a cuidar os do outro também depois que o cara morreu. Tá. Eu acho que é por isso que pegaram ele pra chamar o. Você Pra tem fazer a razão, senão armadilha não pro faz cara. sentido. É isso aí no começo. Porque ele teria um motivo concreto, né? Pra falar, cara, eu peguei um dos seus pombos. É, isso aí. Mas, pois é, então aí tá todo mundo ignorando ele, né? Ninguém fala com ele, dá as costas pra ele. O medo da máfia é foda. E aí ele acaba indo no cais, que ele quer fazer alguma coisa sobre isso. Aí ele diz, vai embora, sai daqui, né? Mas ele resolve ir lá, também todo mundo ignora ele. Eles estão procurando emprego e o chefe ali do sindicato, que trabalha pro mafioso, ele tem todo mundo ali, deu trabalho pra todo mundo menos ele. E aí ele já precisava de mais uma pessoa e ele chama um mendigo. Isso. E o primeiro mendigo nem quer, né? É engraçado aqui. É. O primeiro mendigo sai daqui. E aí ele acaba peitando o mafioso. O mafioso tá ali no escritório de sindicato, que é junto ali no cais, logo ali. Ele fica num lugar rebaixado, né? Ele é tipo, pra mostrar que ele é o lugar mais baixo, né, do cais, era onde estão os mafiosos, né? Então é interessante. E eles acabam brigando, né? E o Terry, ele acaba finalmente peitando o cara. Ele diz que ele tá feliz com o que ele fez, não importa o que tenha acontecido, ele fez a coisa certa. Ainda bem, eu quero que você vá à merda. Só que de forma mais educada. Sim. E aí ele acaba chamando o Terry pra briga, até que o Terry não aguenta e os caras acabam brigando ali. Não, o Terry aguenta. O Terry aguenta, né? Quem não aguenta é o mafioso chefe, né? Aí o chefe não chama os outros. Não, quer dizer, o mafioso diz, vem, e eu digo, Ele ele não aguenta e parte entendi. pra cima. Isso. Só que eu achei assim, pô, o Terry tinha que ter destruído o cara imediatamente. Sim, me surpreendeu aquilo ali. Eu acho que a lógica era que ele trapaceou, né? Primeiro ele colocou o pé pra ele tropeçar, depois ele bateu nele com a porta. E aí depois, quando mesmo assim ele começou a apanhar, veio os outros mafiosos, né? E aí era tipo 5 contra 1, e aí começaram a espancar o Terry. Tá? Mas ainda assim, eu acho que ele tinha que ter destruído mais o Johnny Friend. Não idade e experiência, né? Sim. Mas o Johnny Friend ele tinha que ter destruído, cara. E aí vem um ricaço, um empresário, dono de um bar. Isso aí. Ei, vocês não vão trabalhar? Ele tipo, tô cagando e andando porque vocês estão fazendo isso, só quero que vocês venham trabalhar, vem aí. E aí eles ficam, o que a gente faz? E aí eles não trabalham, eles não se mexem, os estivadores. Eles começam a finalmente apoiar o Terry. E aí o padre e a Id vão lá falar com o Terry, né? E ele, o Johnny colocou a aposta que você não se levanta. E aí o Terry ele consegue se levantar e andar sozinho. Tipo, eles não podiam ajudar ele, ele tinha que mostrar que ele conseguia ficar de pé sozinho pra ganhar a luta, né? Então ele se levantou e aí ele entrou no cais. Eles só foram trabalhar quando ele foi trabalhar. Então aí mostrou que mudou, né? A liderança do cais mudou do mafioso pro Terry. Só que eu fiquei pensando, mas o cara rico só quer que ele trabalhe. Aí pronto, ele levou os caras pra eles trabalhar. E ele tá satisfeito. Sim. O rico disse, tá bom. Isso aí, era isso que eu queria. Quero se foda essa discussão de vocês, eu tô interessado. Sim, e na minha pesquisa eu descobri que muito do filme foi baseado em pessoas reais. E que o mafioso principal foi baseado, na verdade, num empresário que tinha um monopólio nas docas e subornava o líder do sindicato para que ele impusesse austeridade, salários baixos, estivadores, o que deixava os estivadores vulneráveis à agiotagem. E a gente chegou no fim, eu vou começar a falar sobre a história por trás do filme. Tu quer falar uma última coisa sobre o filme em si, antes da gente partir pro resto? No começo do filme, os primeiros 10 segundos, 15 segundos, a primeira fala que a música tá muito alta, eu tentei ouvir umas 15 vezes, eu não entendo o que o cara fala.
primeiro diálogo, não sei o que ele fala. Primeiro diálogo. Quando eles estão ali, tá naquela batucada da música inicial, e ele fala, é uma frase curta, alguma coisa, ele tá chamando o Terry pra ir falar com o Joe, eu não sei o que ele fala. Eu tentei entender várias vezes, não consegui. Eu acho que ele só diz You take it from here, Slugger. É, Que isso tipo, aí. agora é contigo. Agora é contigo. Tá, então eles conversaram com ele, botaram pressão nele, você vai matar esse cara, você vai chamar esse cara pra ser morto. E aí Não, porque ele mandaram, não sabia que o cara ia ser morto. ele Ele não pensou que sabia. só Você iam tem razão, colocar uma prensa. você tem razão, ele não sabia. Isso é importante. Sim, é uma das coisas que afeta muito o relacionamento dele com a máfia, né? Porque ele ter sido usado como cúmplice sem saber. Ele, puxa, pensei que só iam falar com o cara, ele fica choramingando o tempo todo, né? Isso logo, E os logo caras ali. riem dele, né? Dizendo, olha só, é um menino, é uma criança. Uma criança. Olha, ele não sabe voar, não sei o que, zoaram ainda o cara que eles acabaram de matar. Sim. Bem aquela coisa de mafioso dos anos 50. Sim. Tipo, ele não sabe voar, olha só. A piada é maravilhosa. Então, se não quer falar mais nada, tá, eu vou revelar, assim, sobre a história. Então, Tá. a teu ver, esse era um filme muito de esquerda. Sim, eu acho que esse filme ele acaba sendo de esquerda. Assim, eu não vou dizer muito, né? Você levantou uns pontos aí que eu tinha deixado passar, né? O discurso do padre ele é meio contraditório, né? Ele tem uns elementos de esquerda sólidos, mas ele também tem uns baratos besteiras. E o barato dele não criticar. Eu não vou dizer que ele exalta, né? Mas ele passa a imagem da polícia muito boa e a justiça muito boa, também acho que não ajuda muito. Eu diria que ainda assim o filme é de esquerda. Tá, então, eu vou revelar por que eu escolhi esse filme. Escolhi esse filme porque em 1952 o diretor, Elia Kazan, ele testemunhou na Comissão Parlamentar de Atividades Não Americanas e entregou vários comunistas contra ele. E ele fez esse filme para defender o papel dele como informante que entregou os comunistas Não acredito, cara, que pro horrível. governo. Que Sim. horrível. Então E ele agora? fez parte da caça às horrível. Ele tava pensando, puxa, era tão bom o filme, tão É tão bom o filme, acontecendo né? e agora. Não, Pois é. horrível, não sabia. Por isso que eu não queria falar isso no início. Porque Ia estragar, já ia estragar, tu não ia nem querer ver. Não, mas eu acho bom ver, por Eu duas concordo. razões. Primeiro que o filme é bom, e porque é Sim. possível tu gostar de coisas que têm política ruim. Eu acho que é um comportamento bem de liberal, de se focar somente na política de uma obra de arte. Porque isso aí é como eles agem, eles tratam tudo como consumo, né? Uma forma de Sim. consumo. Eles tratam política como uma forma de consumo. É tudo Uhum. sobre tu consome a mídia que é boa, então tu é bom. Se tu consome a Isso. mídia que é ruim, é má, então tu é mal. Então Concordo. eu já vi muito a dissonância cognitiva em liberais que eles assistem algo, eles gostam e aí eles veem aquilo e dizem acaba revelando que aquilo lá era talvez de direita, tinha mensagens reacionárias, e ao invés de reconhecer que eles gostam daquela coisa, mas aquela coisa também tem mensagens ruins, eles acabam fazendo tipo um duplo twist carpado mental para justificar. Não, na verdade, é progressista isso. O que mais fazem é tipo. Deixa eu ver aquele Sucker Punch do Zack Snyder. Já, esse é da menina loirinha, né? Que, sei lá, ela é meio louca. Quer dizer, o filme mostra ela como tendo uma alucinação, é isso? Sim, e aí cada Tá. alucinação ela tá tipo numa roupa de fetiche diferente, né? Tem Isso gente aí, que é isso aí. estuprada no filme. E aí já vi gente dizendo: Não, mas aquilo lá não é um filme sexista. Na verdade, quando ela tá colocando aquela roupa de Lolita, sei colegial lá. japonesa Colegial. e tá lutando contra um samurai robô gigante, ela tá sendo empoderada pelo filme. Não Lógico. é um fetiche. Lógico. Cara. É um fetiche que gostou Total. de boa, sem julgamento. É. Mas, tipo, aí o que acontece é que tu acaba não julgando o resto do filme, porque tu tem medo, né? Tu tem Gostou. medo. Não, eu gostei dessa coisa, essa coisa é má, é malvada. Então quer Sim, dizer que eu sou mal, porque eu sim, consumi a concordo. coisa que é ruim, eu gosto. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que uma pessoa de esquerda tem que ser madura pra separar. Até porque tu acaba ficando cego, né? O nome Sim, do sim. nosso podcast é Óculos Escuros. É pra gente ver. A gente Sim, tem que ver coisas que a gente não concorda e a gente tem que ser capaz de dizer é um filme bom e a mensagem eu não gosto. concordo totalmente. E na verdade, olha, o filme
tem muitas coisas que é interessante, tem coisas que falam que eu concordo, como a solidariedade entre os trabalhadores, aquela coisa de o que Cristo acharia de quem não trabalha nada e leva todo o dinheiro. Muito disso, aí tá falando do mafioso, mas tá batendo contra todos os capitalistas no meio, né? Sim. Que é uma coisa que eu escrevi, eu tomei uma nota mental, porque eu pensei, mas testemunhou contra os artistas comunistas ali, né? Sim. Que isso? Mas eu gostei. E é possível tu tirar uma mensagem mais esquerda, como tu tirou. Afinal, eu acho. Tu acredita na morte do autor? Tu concorda com esse jeito de ver as obras? Arte, geral? O que você quer dizer com isso? Eu não sei. A morte do autor é uma ideia de que não importa nada que está fora do texto, nada fora da arte, da obra de arte que tu viu. Então, no caso, uma pessoa que acredita na morte do autor, isso que eu acabei de te dizer sobre ele ter testemunhado contra comunistas durante o Não macartismo, importa, não importa. o Não que importa. importa é o filme, Sim. então tu teria que ver só o filme para tu ter uma interpretação pura do filme. Sim, eu concordo com você. Assim, Não, eu eu acho não. que você pode Não, criticar. não concordar comigo porque eu não disse o que eu acho. Eu acho que tem que levar em conta o que tá por trás. Não, sim, Mas, eu acho que você pode levar em conta, só que eu acho que avaliar a obra por esse lado, eu acho que você pode jogar muita coisa boa no lixo, pensando. sim, não vai ser extremista, né, nenhuma das duas coisas. É o que eu acho. Tem coisas que, tipo, eu gosto de um filme, eu gosto de um jogo, e acabo descobrindo que alguém por trás, sei lá, É foi um. fascista, é um escritor. Tem muito isso com escritor, com música. Eu gosto de muitas músicas do início da carreira do Michael Jackson. E o Michael Jackson, né, a gente já sabe muitas coisas sobre ele, né? Então aí fica aquela coisa, tu não pode mais ouvir, tu vai levar o que tu sabe sobre aquilo pra tu vai aproveitar as músicas dele? Sim. Não sei, eu acho que depende. Eu acho que não tem uma medida única que serve pra tudo. Caso tem coisas que eu gosto e eu digo, eu consigo separar, e tem outras coisas que eu não gosto, não consigo separar. E nesse caso, eu diria que foi algo que eu consigo separar. Eu acho que é uma coisa que foi bom saber na minha interpretação do filme, mas não afetou o eu gostar do filme ou não. Sim. Comigo E afeta, assim, é impossível não afetar, né? Agora que você me falou também, assim, eu tinha tido uma visão quase que totalmente positiva do filme. Agora eu falo, puta, pensar que ele fez isso foi um oportunismo muito grande, né? Da parte do diretor. mas tu não poderia. Como é que tu se sentiria apresentando esse filme pra outra pessoa, como uma obra de esquerda, e tu simplesmente não contar pra essa pessoa isso que eu te contei? Sim. Eu acho que a pessoa teria uma visão, assim, sei lá, né? Positiva demais do filme, né? Sem saber por que o cara fez. Tá, mas tu apresentaria o filme pra essa pessoa mesmo assim? Tu Com diria, certeza, com certeza. Não, é, assista. tem coisas boas a se retirar desse filme, Uhum. tem coisa. Aí, bom, eu escrevi aqui muitas coisas sobre a vida do diretor, sobre tudo isso que aconteceu. Eu posso ler pra ti tudo. Como eu te disse, ele nasceu em Constantinopla, de pais gregos capadócios, e ele se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha 3, 4 anos. E a história do testemunho dele é que nos anos 30, durante a Depressão, ele foi membro do Partido Comunista por 18 meses. E depois, em 52, durante o macartismo, ele foi chamado para testemunhar e ele entregou assim, todos os outros comunistas que estavam na trupe de teatro dele. Era uma trupe de teatro avant-garde que ele atuou nos anos 30. Né? Eu já vi muita gente dizendo: cara, tu entregou gente que tinha sido uns artistas que estavam lá contigo nos anos 30, numa trupe de teatro. Que tu pensou que estava protegendo os Estados Unidos de uma invasão soviética? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. Não tem nada disso. E tem aqui uma frase que ele teria dito, que é defender um segredo que eu não acho certo e defender pessoas que já foram acusadas ou serão acusadas em breve por outra pessoa. Eu odeio os comunistas, já faz muito tempo, e não acho certo sacrificar a minha carreira para defender eles. Eu sacrificaria por algo que eu acredito, mas não por isso.
Então, ele jogou os caras apunhalou pelas costas. Pode ter sido até um trampolim pra ele, né? Agora fica pensando. Talvez. Ele tava no topo da carreira naquela época, tava deslanchando muito bem. Ele já tinha ganhado um Oscar de melhor diretor, já. E ele ganhou outro por esse filme. Ele não precisava, então, né, ter jogado o pessoal embaixo do ônibus. Eu acho que não. E depois que ele testemunhou, ele pagou por um anúncio no New York Times de página inteira pra se justificar, sabe? Porque já tava pegando muito mal, né? O cara se sentiu mal então mesmo. Não é que ele fez tranquilo, igual ele tá Não, falando. aí é que tá, ele se sentiu mal porque ele foi um tanto alienado em Hollywood depois. Não por quem tinha o dinheiro, não por quem mandava, não por quem ia financiar os filmes dele, ele ia continuar ganhando muito dinheiro e fazendo os filmes dele. Mas os colegas dele não queriam mais nada a ver com ele, porque ele entregou muita gente, ele arruinou carreiras. Sim. Então ele estava lutando pela carreira dele, mas ele estava sacrificando a carreira de outros por isso. E digo mais, eu vou pular um pouquinho mais à frente, mas em 82, Orson Welles, o que fez o Cidadão Kane, ele estava em Paris, ele respondeu uma pergunta de uma entrevistadora, e ele disse: olha, mademoiselle, você escolheu o diretor de teatro errado, porque o Elia Kazan é um traidor. Ele é um homem que entregou todos os seus companheiros a McCarthy em uma época que ele poderia ter continuado trabalhando se tivesse se mudado para Nova York e teria continuado ganhando um bom salário lá. E depois ele entregou disso, de graça, né? ele poderia não continuar trabalhando em Hollywood, mas ele poderia ter se mudado para Nova York, que tinha uma cena diferente, né? Teria mais apoio lá e ele teria continuado trabalhando. É isso que ele diz. E depois disso ele ainda fez um filme chamado On the Waterfront, que é uma celebração do informante. E depois disso, o Orson Welles ele diz que On the Waterfront é um ótimo filme, ele era um ótimo diretor, mas ele é um traidor, então ele não é ninguém para ser defendido. Então tem isso aí, né? Que falam que ele estava lutando pela carreira dele, ele não queria jogar a carreira no lixo, mas que tem gente que diz que não, que ele poderia ter tido uma carreira, talvez não em Los Angeles, mas ele poderia ter tido em outro lugar, e que ele achou justo sacrificar a carreira de outras pessoas pra deixar dele como tava. Pra continuar em Hollywood, de qualquer jeito. Pra continuar em Hollywood, isso aí. E tu vê o anúncio que ele fez no New York Times pra tentar se justificar, tentar conseguir os amigos de volta, né? E eu não encontrei esse anúncio. Pessoalmente, eu tentei procurar e não achei. Eu sei que tem na cópia do On the Waterfront, já ouviu falar da Criterion Collection? Já, o que eu assisti era desse. Eles lançam tipo, filmes super bem conceituados. Eles fazem um lançamento especial com um monte de coisa juntos, tipo, celebrando. Em HD, em geral. Em HD, aí tu compra mídia física e tem lá um monte de coisa junto, é uma caixinha super bonitinha. E dizem que na edição da Criterion Collection eles têm uma cópia desse anúncio que ele fez, se Mentira. justificando. Mas eu não consegui encontrar, então eu só encontrei testemunhos de segunda mão que diria nesse anúncio. E pelo que eles dizem, é puro Red Scare, sabe? Como se aquela trupe de teatro fosse tipo um mini stalinismo. E aí eu continuei pesquisando e eu acabei descobrindo qual é a história de por que ele saiu do Partido Comunista. O que aconteceu era que ele estava no grupo de teatro e o grupo de teatro dizia que seus membros não deveriam estar comprometidos com programas políticos criados por pessoas fora do grupo. Mas os membros da trupe, que também eram membros do Partido Comunista, eles tipo, se juntavam no QG do Partido Comunista e eles decidiam entre si o que eles iriam fazer e depois eles iam nas reuniões da trupe e apresentavam uma frente unida como se fosse espontânea, né? E ele não gostava disso. Eu acho algo perfeitamente normal. Sim. Tu concorda? Tudo bem. Mas o que realmente pegou é que o Kazan passou por um julgamento interno dentro do Partido Comunista, que condenou as atitudes dele, porque Partido Comunista dos Estados Unidos, tá falando, né? dos Estados Unidos. E ele teria dito que. Perdão. O partido teria dito que o grupo ali, a trupe, deveria entrar em greve e deveria exigir que os membros da trupe tivessem controle sobre a organização. E o Kazan foi contra entrar em greve. E aí o Partido Comunista ele
passou por esse julgamento interno. Parece que todos os companheiros dele da trupe, que eram do Partido Comunista, votaram contra ele. E parece que queriam era uma confissão e uma autocrítica dele. E o Kazan, ele, depois do julgamento, ele foi pra casa e ele disse: não, eu vou sair do partido. Então, autocrítica zero. Autocrítica zero, o cara não fez nada de errado nunca. Nunca. E ele diz que depois disso ele ainda se dizia comunista, que supostamente ele achava que o problema era no Partido Comunista dos Estados Unidos, mas que lá na Rússia eles estão fazendo o que tem que fazer. Mas que quando teve o pacto de Ribbentrop-Molotov, ele se desiludiu. Bom, isso aí eu já tinha ouvido falar que é verídico em um certo ponto. Teve gente que largou por isso também, né? No Brasil, eu acho. Imagino que sim. Mas aquilo era complicado, né? No caso dele é difícil saber se é verdade ou não, né? Não sei. Sim. E também lá a gente sabe que os fascistas eram completamente anticomunistas, né? Era só um pacto de não agressão. Que eu ouvi, eu não pesquisei, mas que supostamente Stalin teria tentado outras alianças antes com a eles justificam assim. Os stalinistas ficam. Eu também já ouvi falar que em 37 ele tentou se meter para que o Hitler não pegasse os Sudetos, mas a França e a Inglaterra queriam dar os Sudetos de qualquer jeito. Sei. Tem esse outro lado. Mas eu não pesquisei. E depois, né? Acabaram entrando em guerra. Sim, pela Alemanha, né? O pior é isso, né? Quem quebrou o pacto foi a Alemanha, não foi nem Stalin. Sim. Aliás, essa era uma das coisas que o Trotsky e o Stalin divergiam muito, né? Que o Trotsky ele era muito expansionista. O Stalin até não foi, né? Ele teve Afeganistão, ele teve o apoio em outros conflitos, né? Aquelas proxy wars que se chama. Mas ele não chegou a ter guerras de conquista, basicamente, que acho que era o que Trotsky queria. Sim, que fosse mais proativo. Dá pra listar nos dedos mesmo os lugares que o Stalin fez alguma coisa. Os que ele não fez, a lista é gigantesca. Sim. Outra coisa que eu vou dizer do Kazan, em 78, os Estados Unidos pagaram para que o Kazan e a família dele fossem a uma amostra dos seus filmes em Atenas. E deixa eu te dizer aqui parte de um discurso que ele deu em Atenas. Nossa, cara, você vai me destruir a imagem do diretor pra mim, porque a Grécia era um lugar bem polarizado também nessa época. Ele disse: ao meu ver, a solução é falar sobre seres humanos e não abstrato. Revelar a cultura e o momento social, refletir no comportamento e nas vidas dos indivíduos. Não para estar correto, mas para estar completo. Logo, eu não acredito em nenhuma ideologia que não permita, que não encoraje a liberdade individual. Então, totalmente liberal, né? Totalmente liberal. E os Estados Unidos pagou pra ele ir, né? Nossa, ele pegou bem, hein? Sim. E depois, outra coisa que ele falou nesse discurso, ele falou dos Estados Unidos como modelo para a democracia. Ele disse: eu acho que você e eu, todos nós, temos um investimento nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falhar, será um fracasso para todos nós, da própria humanidade. Irá custar a todos nós. Eu penso nos Estados Unidos como um país que é uma arena e nessa arena um drama está se passando. Eu vi essa luta e é a luta dos homens. Nossa, o cara era horrível. O cara era horrível. Agora, no caso da Grécia, acho que é pior ainda. A gente estava falando antes de começar a gravar, acho, do Churchill, né? O Churchill bombardeou a Grécia, um país que também se fudeu na Segunda Guerra Mundial, mas teve uma revolução comunista aí que o Stalin não fez nada e eles afogaram em sangue. E aí tá em 78, tá lá o cara falando dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos vai ser um fracasso para toda a humanidade. É interessante, assim, é totalmente fora do filme, eu acho. Não sei se totalmente fora, mas é um pouco fora, pelo menos, né? Eu tenho essa linha de raciocínio que eu acho que permeia muito do PSDBismo do Brasil, né? Que a gente não tem outra opção, tem que ser vassalo dos Estados Unidos, porque a civilização é assim, qualquer coisa fora disso é barbárie. É uma visão muito, assim, é subcolonial, não sei nem descrever, é muito, assim, muito pequena, né, cara? No caso do Kazan, uma coisa que eu diria, talvez em defesa dele, é que ele era um imigrante. Ele
Ele, na mente dele, ele era americano porque ele vivia nos Estados Unidos desde que ele se dava por gente. Sim. Mas para qualquer outro americano, ele era um imigrante. Sim. Ele tinha um nome estranho, tá? Sim. Ele aparência tem aparência, tem ascendência grega, então ele diz que ele sempre teve que provar extra que ele era americano. Então, seria daí que vem essa defesa fervorosa dos Estados Unidos. Eu também acho que isso que você trouxe com certeza é um fator relevante. Também tem o fato de que nos anos 50, né, eu acho que era muito fácil você admirar os Estados Unidos, né? Era um país, eu acho que estava, sei lá, não sei se vou dizer no pico do desenvolvimento capitalista, mas pelo menos em ascensão estava, né? Bem diferente de hoje, eu acho. Depende, né? Tipo, se se importa com os negros, não dá pra admirar. Sim, é aquela coisa, concordo com você. compra o mito do sonho americano, dá. O mito que Hollywood vendia, aí sim, aí dá pra acreditar, mas uma pessoa tem que fechar os olhos. Eu concordo com você. E deixa eu ver, continuando, o Kazan escreveu uma autobiografia em 88. Eu queria te ler umas passagens dessa autobiografia. Quando Brando, no final de On the Waterfront, fala ao mafioso: "Eu estou feliz com o que eu fiz, viu? Feliz com o que eu fiz. Isto era eu declarando com o mesmo fervor que eu estava feliz por ter testemunhado." Ele não estava feliz. Ele não estava feliz. Esse cara escreveu tanto sobre isso, cara. Eu não sei, eu não boto fé. Eu acho que ele estava feliz com ter testemunhado. Ele não gostava era de não terem aplaudido ele. Ele estava batalhando no relações públicas o tempo todo. Eu acho que é isso aí. Ele não gostou, que muito isolado, ele perdeu amigos por causa disso. Foda-se, mano. Ele foi cancelado pela esquerda. Na época. E fez mais, tipo, 15 filmes. Ótimo cancelamento. Em outra passagem, eu estava determinado a mostrar aos meus antigos camaradas entre aspas, aqueles que me atacaram tanto, que existia uma esquerda anticomunista e que nós éramos os verdadeiros progressistas e não eles. Meu Deus. Então é nesse momento que a gente vê que ele é tipo a pura destilação daquele liberal, daquela esquerda liberal anticomunista. Exato. Nossa, o cara realmente. Que tal? O cara fala isso aí, né? Sindicato é bom, né? Vamos lá ajudar, né? O trabalhador. Ele faz tipo um filme sobre Emiliano Zapata, um filme contra antissemitismo. Mas pega pra capar, ele vai lá e dedura, tipo, um bando de ator de uma trupe de teatro pro Congresso pra quê? Pra nada, né? Pra nada. Então pra manter a própria carreira, né? Como se os caras fossem fazer a revolução, né? Que não conseguiram fazer nos anos 30, vão conseguir fazer agora. Exato, mas isso é muito interessante a história desse cara, porque ele realmente mostra uma esquerda que existe no mundo hoje. Sim, existe até hoje. Não é muito forte, né? Você elogia todas as revoluções que aconteceram, você elogia o sindicato, mas quando é uma coisa próxima de você, né? Do seu ramo, você está envolvido, aí você destrói e não tem problema. Né? Isso é assombroso. Gosta do mundo das ideias só. Deixa eu ver. As últimas coisas que eu ia falar sobre ele é que ele morreu de causas naturais em 2013, aos 94 anos. 2013? 2003. E que em 2017 uma atriz acusou ele de tentativa de estupro nos anos 70, quando ela estava sob consideração para trabalhar no filme dele. É o velho Teste do Sofá. Então, quer adicionar mais alguma coisa sobre o filme? Não. Ou sobre o cara é horrível. Eu até achei bom que você trouxe, né, os amenizantes aí, né, do contexto dele. Mas mesmo assim é um bom filme. É um bom filme, claro. Eu recomendaria. Eu falo como o Orson Welles falou, que ele não é alguém que deve ser defendido, ele é um traidor. Ele fez um filme que ele entregou todos os seus companheiros, depois ele fez um filme celebrando o papel do informante, mas é um ótimo filme, de fato. Tu veria outro filme? Sim, com certeza. Assim, sabendo isso é até melhor, na verdade, né? Tá vendo no Torrent mesmo? Também. Eu com certeza não compraria o Criterion Collection desse cara. Eu também não, mas eu assistiria outro. Eu tenho curiosidade sobre o do filme sobre Emiliano Zapata dele. É legal. Então, pensando se tem mais alguma coisa que eu queira falar.
acho que é isso. Para mim também. Então tá. Este foi um episódio bem completo. Sim. Sobre um que foi interessante. Teve bastante assunto. Muito veio depois da gente ter falado do filme em si. Mas é justo. Sim. É justo, eu acho, falar sobre o filme dentro do seu contexto. O episódio rendeu. Mas acho que paramos por aqui então. É isso aí. Tchau, Tom. Tchau, Pedro.